Boa noite, pessoal. E aí, esperar a galera entrar aí na live. Estamos começando mais uma live aí, tá? Hoje com o sexual Márcio Emílio. Vamos lá. Bom, o Márcio vai entrar, tá? E aí a gente vai começar a nossa conversa. Bom, a gente começou. Boa noite, Márcio. Tudo Boa bom? noite, tudo bem? Tudo bem? Bom, acabei de entrar aqui, estou explicando para o pessoal que essa semana, na verdade, foi uma ideia minha, foi uma ideia da Fernanda, Aham. né? De a gente discutir um tema bastante interessante, que é o toque. A gente estava assistindo um filme, em casa, a gente tem uma mania, né? Que é fazer, a gente tem um negócio de sessão cinema, que a gente sempre assiste uns filmes com as crianças. E aí ele escolheu um filme que chama Toque Toque, né? Aham. Da Netflix. E aí a gente resolveu, vamos colocar essa semana então do transtorno obsessivo compulsivo, né? Muito Beleza. bacana esse filme, né? Nossa, muito, muito interessante. E aí a gente pensou nesse tema aí que é bem amplo, dá pra gente discutir bastante, né? Uhum. A Fer é sua fã, inclusive, ela já te acompanha há algum tempo, né? E aí ela resolveu chamar você para ver se a gente conseguia conversar, debater sobre o assunto. Se você quiser, pode se apresentar. Vamos lá. Eu sou o Márcio, sou de Marília, interior de São Paulo. Estamos um pouco longe, né? Uhum. Eu sou terapeuta neurolinguístico, sexólogo. Eu trabalho só com homens, meu público masculino, então eu trabalho em três pilares: corpo, mente e sexualidade do homem. Neurologicamente, porque é mudando padrões comportamentais, né? E é disso que a gente vai falar hoje. Instituto Homens para atender presencialmente, mas eu atendo online homens de todo o Brasil. Uhum. Legal, legal. Quer se apresentar para os meus seguidores também, Vamos jovem? lá, vamos lá. Bom, meu nome é Jofre, eu sou médico, estudante de neurociência, né? Eu e minha esposa, Fernanda, que é terapeuta holística, a gente fundou um instituto que chama Instituto Neurolife, né? Que é tanto para cursos de divulgação e conhecimento sobre o assunto de saúde mental, e também para atendimento, né? Uhum. Eu também fiz, a última pós que eu fiz recente para, inclusive, mais direcionado para o público masculino também, né? Uhum. Também gosto muito de atender mais esse público, né? Que eu acho que é muito interessante, é um público que eu acho que os homens, principalmente nessa parte, né, da emocional, eles dão uma fugida um pouco, né? Sim, E totalmente. ninguém está preparado para entrar nesse aspecto, mas quando precisa realmente, é um público bastante fiel e que segue o tratamento à risca, né? Sim, uhum. E, bom, e você convive bastante com esse tema, né, da compulsão sexual. Sim, bastante, principalmente quando ela entra na questão da masturbação, Uhum. e da pornografia. Uhum. Cara, isso é um tema bastante interessante, né? Porque a grande maioria de nós, homens, acredita que isso não é necessariamente uma compulsão, né? Na adolescência, inclusive, isso vira brincadeira de competição e tudo mais, mas no futuro isso acaba sendo bastante nocivo, né? Sim. E aí já que você levou para o assunto de adolescente, e aí hoje a gente está percebendo nesse trabalho com os homens que essa masturbação que é feita, né? Porque ninguém ensina a gente como fazer, nós vamos por instinto. E isso Uhum. hoje está trazendo várias disfunções sexuais, como ejaculação precoce, ejaculação retardada, disfunção erétil, né? Pela forma de ensinar a nossa mente através de uma manipulação, né, o que é prazer. E isso é bem interessante porque essa busca
prazer definido, né? Que, como você falou, a gente não é ensinado, né, sobre isso. E, na verdade, a gente vai meio pelo cheiro, conversando com colegas, né, às vezes com colegas um pouco mais velhos, e a gente vai sendo direcionado por isso, né? E por muito tempo, né, por muito tempo a pornografia ela foi direcionada para esse público, na verdade não para esse público, para esse fim, né, para ter um prazer rápido, né, e que não é real, né? E aí quando você se Sim, depara com a realidade da sexualidade mesmo, do sexo real, ele acaba sendo muito menos, não menos prazeroso, mas talvez você não consegue ter essa, segurar sua expectativa, né? sim, aham. E eu estava vendo hoje também, quando você trouxe esse assunto da compulsão, né, sexual, eu vi que 95% dos casos é masculino, é do homem, Uhum. né? E isso é bem interessante. Tem dois, na verdade, eu até conversei com você, né, dos filmes, que eu achava interessante a gente colocar, introduzir no meio da nossa conversa, porque o filme mais famoso deles é das mulheres, né? Porque, Aham, inclusive, quando a gente fala de compulsão sexual, né, todo mundo chega aqui, eu sou ninfomaníaco, né? Porque a definição, né, que ficou mais popularizada é da ninfomania, que é a compulsão sexual feminina, né? sim, E, aham. e o filme mais famoso de todos é o Ninfomaníaca, mas tem dois filmes muito massa do público masculino. Um é o Shane e o outro é um que chama Como Não Perder Essa Mulher, né, que fala sobre, inclusive sobre a masturbação e pornografia, né, Uhum. e são filmes não tão falados assim, né, para você ver o quanto é tabu falar da sexualidade masculina mesmo. É um tabu enorme, né? O homem não gosta, o homem gosta de falar sobre o sexo que ele acha que é real, mas não gosta de falar da sua sexualidade, né? Você trouxe aí a palavra, né, ninfomaníaco, que é direcionado a essa hipersexualidade feminina, e do homem é o satirismo, né? Uhum. Que é a hipersexualidade masculina. Que geralmente esse nome nem se fala, né? É pouco É, conhecido. e é muito interessante, porque a palavra sátiro, ela vem de algo, né, muito legal da discussão dos deuses gregos, né, que o sátiro era uma forma, né, uma espécie de pupilo dos deuses do erotismo, né, Aham. e acabou surgindo como uma palavra para essa definição. E mas isso é muito interessante. E, cara, quando você pega, como é que o homem geralmente chega para você, né, para conversar sobre isso? Ele já chega incomodado com o assunto ou ele fala, não, tipo, minha mulher mandou vir aqui, né, e eu preciso Não. resolver isso. Tem esses casos também. Mas geralmente é assim, eu publico alguma coisa, eu faço um videozinho ou algum post, né? Ou às vezes até pergunto, aí a pessoa entra, começa a me seguir, aí ela manda uma mensagem assim: tudo bem, gostei do seu post. Só assim. E aí Uhum. eu já sei que ela quer perguntar alguma coisa. Então eu mesmo pergunto, eu falo assim: não, pode falar. Fica tranquilo, só tá eu e você aqui, pode falar o que você quer. E aí ele vai contando toda uma história para depois chegar no que ele quer. É muito Uhum. difícil a pessoa chegar e falar realmente o que está precisando, o que está querendo. Eu que tenho que ir buscando e tirando da pessoa o que ela quer falar. Acontece muito, não sei, comigo acontece muitas vezes de quando o homem ele entra dentro desse. Porque quando a gente fala de transtorno obsessivo compulsivo, necessariamente, né, as pessoas muitas vezes não levam o nome à pessoa, mas necessariamente tem que haver uma dor emocional, um prejuízo, né? A pessoa ela precisa se sentir incomodada com aquele comportamento. Não traz mais prazer, né? Traz um incômodo, na verdade. Né? Igual você falou, algumas comorbidades do comportamento compulsivo sexual, né? Ejaculação precoce, ejaculação retardada. Antes disso, tem já um incômodo. Talvez a pessoa nem saiba mais como realmente ter prazer dentro do sexo, né? Sim. E acaba sendo algo bastante nocivo para o relacionamento interpessoal e para muitas coisas, né? Mas não sei se acontece com você, mas comigo acontece muito dos homens reverterem esse processo e culparem
as companheiras, né? Falar, nossa, eu acho que a culpa dela talvez seja porque ela não está fazendo direito, né? Aham. E isso é uma métrica um pouco perigosa, né? Porque a pessoa não coloca uma autorresponsabilização dentro disso, talvez ela nem saiba dessa autorresponsabilização. Sabe por quê, Jofima? Porque a, a maioria das pessoas aí, tanto homem quanto mulheres, eles têm em mente de que ele que dá prazer para a mulher e a mulher que dá prazer para ele. E aí eu explico que o prazer é eu me dou prazer. Eu não posso deixar o meu prazer na mão da minha mulher ou do externo, porque senão se o externo não dá prazer para mim, eu não vou ter prazer. Então o prazer é meu. Então quando eu coloco a responsabilidade em mim de dar prazer para minha mulher, isso pesa para mim. Uhum. E aí, se eu não estou tendo prazer, se eu estou tendo disfunção erétil ou alguma coisa assim, de quem que é a culpa? Da minha esposa, porque é ela que me dá prazer, entendeu? Uhum. Então a gente tem que mudar essa chavinha, que ninguém dá prazer para o outro, nós damos prazer para a gente. Né? Exatamente. Por muito tempo eu via várias frases aí, né, de que, nossa, o sexo, inclusive até nas músicas, né, isso virou música da Rita Lee, né, amor, né, união e tudo mais, e as pessoas sempre criaram essa ideia de que o sexo com certeza é uma troca, né, mas Lacan dizia que é uma troca injusta, né, alguém sempre sai perdendo dentro do sexo, né, se os dois entrarem com essa expectativa de que o outro vai dar prazer, né? Sim. Porque, na verdade, a gente aqui, o desejo e o prazer, ele é muito individual de cada um, né? Sim, aham. Porque se eu não quero sentir prazer, ninguém vai me dar prazer, o prazer é meu, né? Uhum. Ô, Jofima, eu queria explicar, alguns seguidores meus me perguntou hoje lá nos store o que é a compulsão sexual, né? Como ela se dá, o que causa, e eu queria explicar na minha visão de terapeuta holístico, tá bom? Manda bala. Eu entendo que a sexualidade ela é uma energia de vida. É a mesma energia que a gente usa para trabalhar, que a gente usa para cuidar dos filhos, que a gente usa para os amigos. Então, é uma energia que a gente usa para todas as áreas da nossa vida. É a energia sexual. Energia sexual é energia de vida. Quando a gente direciona essa energia para a área sexo, somente para a área sexo, aí é a compulsão sexual. Eu vou fazer um paralelo. Quando eu uso essa energia sexual, que é a energia de vida, só para o trabalho, o que vai acontecer? Eu vou me tornar um workaholic. Eu vou trabalhar tanto que eu vou começar a prejudicar as outras áreas da minha vida. Se eu trabalhar muito, eu vou parar de fazer sexo, eu vou parar de cuidar dos meus filhos, eu vou parar de cuidar de mim, eu vou parar de ter amigos. Então, eu vou prejudicando outras áreas da minha vida. E a mesma coisa acontece quando eu direciono essa energia só para o sexo. Como eu sei que eu tenho compulsão sexual? Quando eu vejo que eu estou prejudicando outras áreas da minha vida. Quando eu fico lá só procurando pornografia ou me masturbando ou buscando mulheres para me relacionar e esqueço que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que ter projetos para o futuro, que eu tenho esposa, que eu tenho outras áreas da vida. Então, quando eu percebo que eu estou prejudicando essas áreas da minha vida, sim, realmente eu já estou me tornando um compulsivo sexual. Né? Então, essa é a minha visão de compulsão sexual. Muito legal essa visão, mas porque ela não, ela vai totalmente em conformidade com as outras visões mais psicoanalíticas, né? O próprio Freud dizia que a sexualidade é uma das pulsões vitais nossas, né? Pulsão de Sim, sexo, pulsão de morte, né? E além disso, né, isso é a questão do comportamento, né? Ele pode vir associado ou não ao pensamento obsessivo,
né? Mas o comportamento, muitas vezes, ele é mais prejudicial porque ele acaba, ele não toma só o tempo, mas como ele também traz prejuízos mais palpáveis para a vida das pessoas, né? E isso que você falou aí do fato da pessoa como se ela tivesse direcionado só para aquilo, né? Parece que o prazer dela se define somente naquela energia sexual, né? Então, Sim, todo o resto da vida dela desaparecesse, só aquilo vale a pena, né? Então, isso acontece dentro do automático, né? São respostas que a gente não controla, né? E se eu condiciono meu cérebro para isso, eu simplesmente não consigo ter essa resposta tão coerente, né? E talvez naqueles momentos que eu estou mais racionalizado do trabalho ali, fazendo uma pesquisa, mas qualquer lapso ou gatilho que me leva para dentro do automático novamente, eu vou buscar essa energia que só ela me dá prazer, né? sim. E eu fui buscar aqui nas literaturas também, e eu vi que a compulsão sexual ela é uma doença segundo a Organização Mundial da Saúde, né? Sim, E sim. aí e fala que é a dificuldade no controle, né, consciente desse impulso. E aí eu fico pensando assim, que eu já parei, quando eu comecei a ler, eu parei na palavra controle. Por que controle? Porque eu vejo assim que nós não temos controle de nada, né? No que nessa vida a gente tem controle? E a gente viu nesses 2 últimos anos que a gente não tem controle realmente de nada. Nossa, Então, por que controlar o impulso? Não, eu não diria controlar, eu diria entender por que eu faço isso, né? O que me leva a buscar esse prazer momentâneo, né? e se esse desejo ou se esse prazer ele ainda vale a pena dentro da nossa vida, né? Sim. Essa definição de controle ela é realmente bastante complicada, né? Numa das aulas que eu tive da pós-neurociência, com a Carla Tipo, ela dizia, né? Acho que foi uma das aulas mais fantásticas. Foi iniciada e ela falava sobre as questões emocionais, né? E como a gente tem na verdade, isso é um desejo de controle, né? Da gente controlar a nossa mente, né? Só Uhum. que na realidade a gente não consegue ter esse controle, né? A gente pode tentar aprisionar as nossas emoções e só abrir a gaiolinha para o desejo na hora que eu bem quero, né? Vira um porteiro do meu desejo, não, vai lá, faz o que você quiser, volta para a gaiola e fica lá condicionado, né? Ou eu Uhum. posso tentar aprender a conviver com esse desejo de forma mais coerente, né? Eu acho que Sim. a grande questão é quando esse desejo, esse comportamento, esse pensamento, ele fica incompatível com a nossa vida, né? Na verdade, eu não sei, eu nem sei muito bem se é falta de controle ou não. Eu acho que é mais essa incompatibilidade com a vida que eu estou levando naquele momento, né? E isso não faz mais sentido, né? Não faz mais sentido eu tomar aquele tipo de comportamento, porque eu não consigo ter uma boa relação com meus filhos, eu não consigo ter um bom relacionamento duradouro, né? Eu não consigo trabalhar direito, nem ser produtivo. Inclusive, no filme que eu estou falando do Shane, cara, é muito interessante porque é exatamente isso. O cara, ele começa como um grande empresário, né? De lá de Nova York, um cara super bem sucedido e tal, e ele consegue todas as mulheres que ele deseja na rua, não tem nenhum relacionamento, né? Vive sozinho dentro de um apartamento, né? Não tem relacionamento familiar, né? O único prazer interpessoal que ele tem é o sexo, né? E como se fosse uma fuga daquela vida do trabalho dele, né? E ele só vai no sexo o tempo inteiro, né? E o filme ele se chama Shame porque é muito engraçado esse nome de vergonha, porque quando aparece a irmã dele, né, que é a única pessoa que vem com qualquer intenção ou qualquer outro relacionamento um pouco mais verdadeiro, né, fora aqueles que ele se condicionava, né, que sabia um pouco mais sobre a vida dele, que traz todo tira a máscara dele, né? Tira aquela máscara de empresário ou aquela máscara de galanteador sexual, né? E fala, né? Nossa, você
liga para sua irmã, você não liga para sua família, aponta, né, a algumas verdades mais dolorosas para ele, né, e isso promove um descontrole na vida dele, né? Promove um descontrole porque é tudo que ele fugia. Ele, além da fuga de relacionamentos verdadeiros e intensos, né, ele fugia dessa verdade, que é não conseguir realmente, talvez, entender esses relacionamentos intrafamiliares que ficaram para trás, ou esses relacionamentos que transformaram ele em quem ele realmente era, né? Então, talvez ele não se aceitava de verdade, por isso ele buscava essas fugas, né? Cara, e isso é bem por aí mesmo. Tipo, e o cara era uma pessoa totalmente controlada, se você for ver, né? No início do filme você fala, pô, esse cara não tem nada, ele só é, né, só é um babaca qualquer aí de Nova York e que poderoso que não quer se relacionar com ninguém. Depois você vai entendendo toda a mística por trás disso, né? Sim, e isso que você falou no tratamento terapêutico, o que a primeira coisa que eu procuro buscar, né, no tratamento é isso daí, é o prazer no dia a dia. O cliente, qual é o prazer que ele tem de estar no trabalho, de estar com a família, e quais são os gatilhos que vai levar ele a buscar esse prazer momentâneo que é a pornografia ou a masturbação, o sexo. Então, por que você não tem prazer aqui e você busca esse outro prazer? Né? E de mostrar para ele e ele entender e buscar prazer no que ele faz, né? Para pôr equilíbrio na vida, para ele não ficar buscando esse prazer momentâneo. Porque, na verdade, se é uma energia, então imagina uma panela de pressão. Vai criando essa pressão e eu preciso de um escape. O escape, o sexo ou a masturbação. Só que ele busca, nesse momento, como ele não tem prazer e ele não vai gastando essa energia no dia a dia dele, né, com o prazer, o que ele faz? Ele vai lá, se masturba. Então, é um alívio. É como se pegasse a tampinha da panela de pressão e empurrasse assim para sair aquela pressão para não explodir. Então, geralmente é aquela masturbação como alívio, de aliviar. E como que eu sei que essa masturbação é correta ou não é correta? É por aí. Se eu estou gastando essa energia, se eu estou jogando fora essa energia, se depois que eu me masturbo eu me sinto assim culpado ou chateado, é porque eu estou jogando a energia fora. Porque o correto não é se masturbar, é masturbar conscientemente, mas pegar essa energia e transformar e usar em outras áreas da vida, né? Não como alívio, jogar fora. Isso é bem interessante mesmo. Existem até algumas teorias que dizem, né, que essa automasturbação de forma inconsequente, né, ela, na verdade, nem é tão assim, fora de coisas, de provas reais, né? Não são teorias que estão aí sem nenhum guia, né? Uma vez eu peguei não sei aonde que acho que foi um artigo que saiu, não me engano, não sei, acho que foi no PubMed mesmo, né, que esse excesso de masturbação ele poderia causar, sim, né, algum dano, inclusive metabólico, né? Uhum. Não sei se isso ficou realmente comprovado, depois não fui ler os estudos, mas existia algo nesse sentido, né? Então, essa energia, quando ela é mal direcionada, ela leva não só em produtividade, mas também a muitas outras situações, né? Uhum. E quando você parte para essa mudança de comportamento, né, como que você consegue identificar se a pessoa está falando para você do prazer real ou não, né? Você tem algum direcionamento para qual prazer você vai buscar para tentar substituir esse comportamento? Ou, ou não? Você vai mais primeiro tentando entender e depois deixando mais o paciente mais livre?
cliente mais livre para ele buscar essa É mudança. assim, ó, não, eu vou trabalhando com o corpo e com a mente ao mesmo tempo. Então, tem sessões que é de conversa para a gente ir buscando por que que ele não tem prazer nas outras áreas da vida dele, o que que ele rejeita, o que que ele bloqueia, que aí pode ser até coisas que aconteceram lá desde criança, né? Mas junto também uma parte de programação neurolinguística que eu ensino movimentos novos de se masturbar, que não é a fricção que a gente é acostumado, de buscar prazer na própria pessoa, dele estar presente com o corpo dele e não ficar imaginando pornografia. Então, é esse trabalho também de visual, de ficar buscando a pornografia. Prestar atenção, estar presente, manipular o pênis de outra forma, para ele começar a ensinar a mente a criar novos caminhos de que prazer também a gente sente de outras formas e não só dessa forma. Então, é trabalhar o corpo junto com a mente. Você acredita que que a forma, o formato da pornografia, ele também interfere muito? Por exemplo, você orienta que as pessoas modifiquem o formato da pornografia que assistem, ou você acha que é só a quantidade, o excesso? Só a quantidade. Uhum. A quantidade, porque a pornografia, cada um tem uma excitação para um tipo de pornografia. A quantidade, por que a quantidade? Porque quando a pessoa ela está olhando a pornografia, é tudo muito rápido. Então ela vê uma japonesa, uma loira, uma morena, em 2, em 3, e várias formas, e isso vai aumentando o nível de dopamina para sentir o prazer. Aí ele vai lá para o sexo real, só tem uma pessoa. É mais devagar, não é tão rápido. Cadê o visual? Então, o nível de dopamina que ele precisa para sentir aquele prazer que ele está acostumado é grande, só que ele não consegue atingir com aquela pessoa real. Então, ele não vai ter aquele prazer. E aí vem ter a disfunção erétil também. Então, é diminuir a pornografia para ir diminuindo também o nível de dopamina, né? Legal, legal. E quando a gente parte para a área quando a gente vai para a minha área da psiquiatria, né, mais muitas vezes medicamentosa, né, cara, não existe, é engraçado que não existe um medicamento muito protocolizado, definido, que fala, não, isso aqui vai tratar a sua compulsão sexual, não, né? Na verdade eu acredito, né, na verdade não só eu, como a própria BP diz, né, que as duas compulsões mais difíceis de tratar, né? Uma é a cleptomania e a segunda é a compulsão sexual, né? São as duas mais difíceis porque elas geram um estigma na pessoa, né? Então isso a pessoa ela fica estigmatizada depois que ela não muitas vezes aceita, mas que os outros taxam ela daquele comportamento, né? E isso faz com que prejudique muito o andamento do tratamento, né? E também o fato de a gente não ter medicações que tratem essa questão, né? Muitas vezes a gente trabalha com medicações para diminuir o libido, né? Por exemplo, né, com os antidepressivos seletivos, que eles reduzem muito a libido, né? Mas isso não é um fator muito um fator de tentar o controle, né? Que eu não acho muito correto, mas muitas vezes funciona no início. Mas eu acho que muitas vezes não é um fator limitador, porque muitas vezes não é a libido que direciona a pessoa para aquele ato compulsivo, né? Muitas vezes é o hábito. Tem gente que vai por conta do horário, né? O horário. Jofa, desculpa aí te cortar. Se eu entendo que libido é o desejo de viver, né? Aí a gente leva para o desejo sexual, mas quando eu vejo que sexualidade é uma energia de vida, então libido é um desejo de viver. Então, quando eu tomo algo para diminuir o meu desejo de viver, né? Então, assim, por que não eu cuidar do o que não está me deixando viver, né? O que está me descontrolando, né? E equilibrar esse fator. Isso. Isso é muito melhor quando a gente parte para essa área comportamental, porque a medicamentosa realmente ela não funciona de forma efetiva, né?
E então eu, pelo menos, sempre oriento quando tem algum tipo de distúrbio já realmente que comprometa, né? Está comprometendo muito a vida das pessoas, eu oriento ir Sim. para a área comportamental, né? Para ela buscar um auxílio terapêutico nesse sentido, porque eu acho que é muito mais válido, né? Ela busca a mudança, entendimento, né? Compreensão, melhora do seu desejo do que realmente tolir tudo, ou se entupir de medicação, ficar inconsciente e não conseguir sair do lugar, né? Sim, eu estava lembrando aqui que também na parte terapêutica, quando eu vou trabalhar com o cliente, eu explico que a masturbação é um autoconhecimento. É você começar a tocar seu corpo e começar a sentir prazer em outros lugares, de outras formas. Então, é sentir prazer no testículo, no saco, ou manipulando de outra forma, no mamilo. É buscar prazer em outras áreas do seu corpo, porque nós temos prazer em várias áreas do corpo. E nisso, quando eu levo para minha mente, é entender assim, deixa eu buscar prazeres em outras áreas da minha vida. Então, se eu não estou sentindo prazer nesse trabalho meu, deixa eu buscar outra coisa que me dá prazer, entendeu? Uhum. Então, é buscar esse equilíbrio mesmo, corpo e mente. Eu acho que o equilíbrio é a palavra-chave, né? O equilíbrio entre entre o desejo e a resposta emocional, né? Entre as energias para que ela consiga, para que a pessoa consiga realmente atingir um controle maior daquele comportamento, né? E uma das perguntas que, na verdade, um paciente fez muito tempo atrás, né, que foi, é, ele veio com a ideia fixa de que a masturbação para ele era um controle da sua própria sexualidade, né? Então, assim, ele acreditava que era um controle, e por isso ele, controlando a sua sexualidade, ele poderia excluir todo o resto. Ele não precisava de mais de ninguém para ter a sua sexualidade e nem de interação, né? E Uhum. isso acabou ficando nocivo porque ele não conseguia depois gerenciar os seus relacionamentos, né? Você acha que essa ideia é uma ideia muito perigosa ou não? Eu acho, sim. É igual para mim querer parar de se masturbar, sabe? Ficar evitando se masturbar. É a panela de pressão. É, é uma energia que não tem como você controlar, não tem como você segurar. Uma hora vai explodir. Então você precisa só saber fazer da forma certa, né? É um reforço, né? Tanto sim quanto não acaba sendo um reforço, né? Porque Sim. um reforço positivo ou negativo, né? Quando você fala não faça, né? Principalmente para um adolescente, não faça, né? Aí que vai fazer mesmo, né? De forma descontrolada, né? Acho que o Uhum. melhor caminho é realmente a informação e buscar um entendimento e equilíbrio de tudo isso. Sim, aham, com certeza. E quais são as perguntas mais frequentes que você tem dentro da sua experiência terapêutica? É pelo que já causou. É pessoas procurando como que faz para tratar ejaculação precoce, disfunção erétil, ejaculação retardada, consequências talvez de um excesso e de um vício de pornografia e de masturbação. Então, as consequências. A falta de libido também, muitos casos que aí entra pessoas que já têm um relacionamento fixo, é a falta de desejo pelo outro. Então, o homem, né, ele está tendo disfunção erétil ou ele não está tendo libido, ele acredita que é porque ele não está gostando mais da pessoa, até a pessoa também acha que não está dando mais prazer para o outro, é nessa questão. A maioria das pessoas que apresentam esse tipo de comportamento, elas apresentam ou não apresentam um relacionamento fixo? Sim, todos têm relacionamento fixo. Uhum. Eles acabam tendo medo de perder e aí buscam um certo tratamento para isso. Isso. E tem casos também da bissexualidade, Uhum. de
homens casados com filhos e que começa a perceber que gosta de homem também. E aí, o que que eu faço? Entendeu? Agora eu tenho uma mulher, eu tenho filhos, mas eu gosto da minha esposa, não quero largar a minha esposa e meus filhos, mas eu gosto de homem também. Tem esses casos. E qual que é o caminho nesse caso? Buscar um entendimento do parceiro e talvez outros tipos de prazeres dentro desse sexo a dois? Sim, eu acredito que o primeiro passo é ele entender ele mesmo. Porque a maioria, eles nem se aceitam. Então, como eu vou levar para outra pessoa, para parceira, a minha bissexualidade, por exemplo, se nem eu me aceito? Como ela vai aceitar se nem eu aceito? Então, o primeiro passo é trabalhar isso dentro da pessoa. E depois achar um caminho junto com ele para ele levar isso para a parceira. E você acha que a maioria das pessoas consegue manter esse relacionamento? Ou no meio, ou você acha que pula muito de relacionamento até ela conseguir estar mais estável e mais, talvez, madura para entrar num relacionamento profundo? O mais fácil é guardar para o resto da vida, entendeu? E não contar para o parceiro, para a parceira. Né? Mas você acha que mesmo assim dá para tentar tratar de forma escondida? Ah, sim, sim. Uhum. Sim, porque muitos assim, de alguns clientes meus, a parceira não sabe que ele trata esse assunto, mas sabe que cuida de alguma coisa, entendeu? Entendi. Mas Não não vai sabe o assunto. investigar a fundo, né? Sim, aham. É, legal isso. Eu acho isso bem interessante, né? Criar talvez uma ideia de respeito pelo que a pessoa tá tratando ali, deixar, não, pera, isso aqui, de individualidade, né? Tentar individualizar o casal primeiro, para depois a gente conseguir tratar um a um, né? Porque muitas vezes, eu acho que isso, vindo até para relacionamentos, o grande problema de alguns relacionamentos é essa fusão, né? Porque as pessoas se fundem e elas acham que os dois são um só, né? E aí eles perdem a Muito. individualidade e aí não conseguem realmente resolver os seus problemas, né? Totalmente, totalmente. Vai se fundindo um no outro, né? Uhum. E aí isso vira algo bastante nocivo. Mas bem legal. E a parte da compulsão sexual feminina? Você teve alguma experiência com relação a isso? Não, porque meu público é todo masculino. Uhum. A minha Mas esposa já trabalha com o feminino. e já teve algum caso, por exemplo, que o cara achou que tinha um quadro mais problemático, na verdade era a parceira que tinha? Não, Não, não tive ainda esse caso. Não estou tive. imaginando aqui, minha criatividade vai longe. Sim, aham. Mas não. Só mesmo assim, ele é o compulsivo e coloca a culpa no outro, na outra, né? Que não quer fazer sexo, que só dorme e vai colocando a culpa na parceira. Beleza. Márcio, você quer falar mais alguma coisa? Eu anotei algumas coisas aqui, mas eu acredito que eu já falei tudo. Deixa eu ver aqui. Acredito que eu já falei tudo. Se você quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Vamos lá. Quem quiser perguntando também aí Isso, a gente esqueceu do pessoal, né, pessoal? nem sei se já teve algumas perguntas aqui, deixa eu ver se já teve alguma coisa. Não, ainda todo mundo tímido aqui, ó. Mas Aí teve uma pessoa, pode falar. teve uma pessoa que perguntou assim, qual o limite do sexo para saber se isso é compulsão ou se não é compulsão. No meu entender, é esse equilíbrio mesmo. Se está afetando as outras áreas da vida, é porque já passou do limite. Então, É você acha começar a que, analisar isso. você acha que o Então, limite porque
Não tem uma quantidade assim, eu vou me masturbar uma vez, duas vezes, cinco vezes, fazer sexo duas vezes, três vezes no dia, na semana. Não tem quantidade. Tem o que faz bem e o que faz mal, né? Se está dando prazer, se eu estou num relacionamento, tá bom para os dois, não está prejudicando nada. Então, tá ótimo, beleza. Agora, se está começando a interferir em outras áreas da vida, ou um tá mais, o outro tá menos, então aí tem que conversar e cuidar disso, né? Entendi. Eu também concordo com essa ideia. Eu acho que não existe um parâmetro para a gente se guiar. Falar, não, peraí, se você faz 4 vezes por semana, não, peraí, vamos barrar porque não tá certo. Eu acho que não, eu acho que é muito individual de cada um e isso também tá muito relacionado com o parceiro, o parceiro que a pessoa tem, né, se tiver dentro do combinado, eu acho que tá sempre certo. Sim, aham. Se os dois estão bem, tá tudo bem, né? E e existe diferença, por exemplo, da compulsão da pessoa que tem, por exemplo, uma ejaculação precoce e para uma pessoa que tem uma ejaculação retardada? Existe algum componente que diferencia ou é tudo muito parecido? Depende do corpo de cada um. Não entendi, Geoff, me explica de novo. Por exemplo, quem tem uma ejaculação precoce é aquele que assiste uma grande quantidade, né, de pornografia em pouco tempo, ou aquele que fica o dia inteiro assistindo pornografia tem ejaculação retardada. Existe algum padrão assim para essas? Eu acredito que tem a ver com a forma que você ensinou a sua mente e muito, muito com a ansiedade também. Então, por exemplo, se eu costumo me masturbar assim rapidinho, eu vou lá no banheiro, bato uma e aliviei. Então, eu estou ensinando que é muito rápido, né? E aí, quando eu vou para uma relação real, e aí eu estou ansioso também se eu vou dar prazer para a pessoa ou não, isso vai fazer com que eu ejacule rapidinho. Agora, se eu sou aquela pessoa que vou estimulando, vou tendo aquela vontade, bato um pouquinho, depois eu paro, depois. Então, eu estou estimulando, eu estou ensinando que isso pode demorar, né? E tem a ver também com a sensibilidade do pênis. Tem gente que tem menos sensibilidade, tem mais sensibilidade. Então, tem a forma que eu ensinei. Legal. A Fer acabou de perguntar, tem uma idade para iniciar o transtorno? Se tem uma idade, acredito que não, porque eu tenho cliente de todas as idades. Eu também acho que não, porque quando a gente coloca, isso é até uma coisa que eu sempre explico para os meus pacientes, né? Quando a gente coloca a palavra transtorno, é quando já está afetando, né? Igual você falou, Aham. afetando a vida da pessoa. Agora, quando a gente, e muitas vezes pode existir, né, aquele componente ou aquela atitude que é só um hábito repetitivo, né? Não chegou a virar um transtorno, porque ele repete aquele hábito, mas tá tudo bem, né? Ou ninguém sabe, ou todo mundo sabe, ninguém liga, né? Então, ou isso não prejudica a vida dele em nenhum sentido, né? Ele tem um hábito repetitivo, mas isso não virou um transtorno, né? Então, eu acredito que não tem muito a ver com a idade, mas sim com o momento, né? E com o prejuízo que leva para a vida das pessoas. Aham. Mas você acha que tem alguma. Eu vou mudar a pergunta dela. Você acha que tem alguma idade que precisa ter um pouco mais de cuidado para essa inserção da pornografia? Olha, eu tô para escrever um livro porque eu tenho 3 filhos homens Uhum. e eu acredito que é trazer todos esses conceitos que a gente falou hoje, de trazer a masturbação de uma forma consciente, de uma forma prazerosa e que não precisa ser correndo, que não precisa ser escondido, e que isso é uma energia e que a gente não precisa controlar, a gente só tem que saber usar e ensinar os pais a ensinarem os filhos e trazer essa leveza para o próximo homem, digamos assim, né? Porque eu não aprendi isso com os meus pais. Eu tive que aprender sozinho. Então, se eu não sei, como que eu vou ensinar meus filhos?
Então, a partir do momento que eu me pus a aprender, eu consigo hoje deixar mais leve isso para os meus filhos. Não que seja fácil entrar nesses assuntos com eles, mas é um caminho, entendeu? Então, eu acredito que nessa idade da, da adolescência e entrando aí na vida adulta, é uma fase assim que do pai dar atenção para o filho. Quando a gente fala nessa questão da sexualidade, né, Freud dizia que a gente tem sexualidade desde sempre, né, e que a masturbação ela é mental e depois ela se torna realmente real, né. Sim. Eu não sei se eu concordo muito com isso, mas muitas vezes parece que essa fala ela ressoa, né, porque o prazer ele não começa na adolescência. A criança tem prazeres, né? Na verdade, só essa O descoberta. bebê tem libido, Freud fala, né? Sim, sim. Na verdade, é só a descoberta a descoberta daquela sexualidade que começa a aparecer na adolescência, porque o corpo se amadurece para aquela situação, né? Eu acho que eu concordo com você. Eu acho que os pais eles precisam ter um pouco menos de vergonha de falar sobre o assunto, né? Porque é muito tabu e na verdade, essa vergonha é mais dos pais do que dos filhos. Depois os filhos internalizam a vergonha dos pais e não conseguem mais discutir sobre isso, Isso, né? sim. E é assim, vai passando de geração para geração, né? E aí trava tudo, né? Então eu acho que deveria, a gente precisa ter menos vergonha para falar com os nossos filhos sobre isso, né? Introduzir o assunto e deixar que eles guiem o caminho, né? Até onde que é o limite deles do assunto? Não, pera aí, pai, não vou falar sobre isso. Tá bom, né? Respeito, não, vamos falar sobre outra coisa de uma forma diferente, né? Porque eu acho que o entendimento deles é tudo, né? Eu falo para minha esposa, né? Sempre trabalhei muito com criança no início, né? E hoje eu gosto de trabalhar mais com adolescente e o público masculino, mas é, é engraçado quando a gente trabalha com as crianças, a gente precisa tentar despertar nos pais, né, essa ideia de professor muito individual, porque você tem que conhecer o seu filho e a forma do entendimento dele. O que você pode dizer para ele ou não, mas você não pode deixar de dizer. Né? Acho que deixar de dizer é o grande problema. Aham, sim. E aí eu te pergunto agora, Jofimão, a gente está falando da comunicação do pai com o filho, mas você, no seu relacionamento com seus amigos homens, você conversa sobre esses assuntos? Sim, só que eu acho que também é de uma forma um pouco distorcida, né? Porque a gente, isso, né? Eu sou um cara bastante realista, então eu sempre falo isso. A gente mente muito, né? Então, Sim. né? Além de mentir muito, a gente aumenta as coisas, né? Então, Aham. cria um mundo que não existe. Então, também é uma forma distorcida, mas querendo ou não, é uma forma de comunicação, né? E que é entendido, né? Por que não trazer isso, né, para a questão dos filhos, né? Aham, sim. Ó, eu tenho clientes que chegam a me contar algumas coisas que falam que nunca teve coragem de contar para os amigos, para outra pessoa. Aí eles começam falando, a única pessoa que eu contei foi você. E aí você vê assim que a pessoa já está lá com 37 anos, 40 anos, e agora que vai cuidar disso, agora que conseguiu colocar para fora, né, para Uhum. poder cuidar. Eu acho que isso vai muito na questão da virilidade, né? O homem precisa ser viril, não pode falhar, né? Sim, Isso é aham. muito engraçado. Por exemplo, eu tenho 32 anos, né? Tenho alguns amigos um pouco mais velhos, mas é interessante como muitos deles até tomam alguns remedinhos aí para aumentar a potência, mas ainda assim juram que nunca falharam na vida, né? E como, né? Como? Eu digo como. Falo, eu falho muitas vezes no mês, né? Então não tem como a gente não, nós somos humanos, né? Essa ideia de a gente não falhar, não errar, não se permitir falhar é um grande problema. Sim, aham. E aí a gente fala não só na área sexual, mas em qualquer área da vida, não é? Sim, sim. E aí a gente leva isso para a área sexual também, para a vida sexual, que eu não posso falhar, que eu não posso. Sim, eu acho que se permitir,
se permitir tratar, se permitir entender, se permitir aceitar que tem um problema, se permitir conhecer um pouco mais sobre o assunto sem medo, sem tabu, sem vergonha, né? Sem de coração aberto. Eu acho que essa é a grande palavra, né? Tinha um professor meu que ele sempre, na verdade, um professor que ele tinha sido aluno de psicologia do Contardo Caligares, e ele falava que a gente precisa sempre entrar em qualquer assunto de coração aberto, porque quando você está de frente de uma pessoa que tem algum problema, uma ideia diferente da sua, né, você está sendo guia e a pessoa ela precisa te escutar. Então, para que você consiga conhecer aquela pessoa, você precisa aceitar o que ela acredita, não inserir o que você acredita nela, né? E aí você entra realmente de coração aberto, e isso é para tudo, né? Para aprender conhecimentos e muitas vezes até para aceitar um grande problema. Sim, você falou isso, eu lembrei dessa comunicação de ouvir, né, para você entender o outro. Eu também tenho um pouco de dificuldade, porque eu tenho clientes que têm algumas religiões que não permite a masturbação, que não permite. Aí é um pouco mais assim, eu tenho que ter mais um pouco de habilidade para poder conversar, de ir trazendo esses novos conceitos, sabe? Porque é complicado, é difícil. Márcio, Oi. para a gente finalizar, você quer deixar algum recado aí? Se eu quero deixar algum recado, eu acredito assim que para você, né, quem está seguindo a gente, que está acompanhando essa live, que acredita que está com a vida desequilibrada, que não está tendo atenção nas outras áreas da vida, que está se sentindo compulsivo, né, sexualmente, para buscar um terapeuta, né, não precisa ser eu, nem você profissional, mas que busque um profissional para cuidar do corpo e para cuidar da mente, que é um trabalho de parceria aí, para ter um equilíbrio na vida mesmo, para a gente começar a se autoconhecer, a se entender e buscar prazeres nas outras áreas da vida, para não buscar só no sexo. E queria agradecer também o seu convite, e sabia que é a primeira vez que eu estou sendo convidado, é a minha primeira live de convidado. Eu sempre convido, hoje eu sou o convidado. Que legal, cara. Olha, muito prazer falar com você, né? Minha esposa já tinha falado de você, eu já conheci um pouquinho, né, de algumas coisas que você falava. Hoje eu me tornei um pouco mais fã seu, né? Dessa pegada que você tem aí, terapeuticamente, de trabalhar toda essa parte, né, não só neurolinguística, mas também comportamental do paciente, né? Acho que isso é incrível. E o que você falou da pessoa que acha que tem um comportamento compulsivo ou problemático, se esse comportamento ou pensamento prejudica ou interfere na vida da pessoa, eu acho que ela precisa buscar, sim, um entendimento que faça sentido para ela, né? Eu acho que não precisa, né? Eu sempre digo, não precisa ser eu, não precisa ser, né? Pode ser qualquer pessoa que realmente consiga dar esse suporte, né, e consiga trazer um pouco de luz do entendimento para a vida da pessoa, um pouco de equilíbrio para ela, né, para que ela saia desse comportamento prejudicial, né? Sim. Uhum. Cara, valeu, muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, gratidão. Você vai deixar salvo? Vou, Alguns seguidores meu perguntou, porque aí depois eu falo que está no seu feed. tá, eu vou deixar salvo e aí eu te mando. Tá. Valeu, Beleza, gratidão, tá? valeu, Marcelo.